Vamos abrir então no livro de Jó, no capítulo 31. Jó é uma figura que, na mente popular, ela se tornou quase que uma figura lendária. Eu estava recentemente em Teresina, no Piauí, a convite de uma igreja, um seminário, e eles me levaram a uma estação de rádio, e a rádio lá no Piauí, ela tinha uma frequência boa, mais ou menos uns 200 quilômetros, assim dizendo eles, e eles falaram, e meus irmãos, e surgem perguntas de todo tipo, de toda cor, de todo tamanho, e era ao vivo o programa. E eu já estava cansado, pedindo para o radialista lá, vamos encerrar esse debate. E antes de eu falar isso, caiu uma pergunta no ar. Ao vivo, pastor fulano de tal, da maior congregação. Essas eram igrejas pentecostais naquela região. E o pastor ao vivo, e ele, parece que ele falou com sinceridade, ele queria saber, irmão, gostei demais, eu queria saber... onde entra os escravos de Jó na história do livro? E eu olhei para o radialista, mas será que ele está falando a verdade? Não, ele é o líder. E eu tive que responder com muita classe, né? Olha, irmãos, isso aí é folclore, não está na Bíblia. Os escravos de Jó, que possivelmente eu conheço, eles foram mortos no capítulo 1 e 2, lá nos desastres, mas... tanto no mundo secular quanto no mundo evangélico, todos nós criamos folclores e lendas a respeito de Jó. Esse texto que nós vamos ler hoje meio que desmancha, joga um balde de água fria nessas especulações e lendas evangélicas que são criadas a respeito de Jó. O texto ele é um pouco longo, eu vou lê-lo à medida que for expondo. Nós não vamos ler, vamos orar mais uma vez e nós vamos começar já lendo e expondo cada trecho. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para encontrarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não está em nós a capacidade de fazê-lo. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa, nesta hora, nos dar entendimento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos aqui foram ativos na época do chamado do Orkut. É o antecessor do Facebook, o mais famoso. Uma das diferenças do Orkut para o Facebook, dentre várias, é que no Orkut você sabia quem havia visitado a sua página. O Facebook não permite isso, e é até uma maneira de você bisbilhotar a vida alheia, sem a pessoa saber que você andou olhando a página dele ou dela. Eu acredito que se Jó ele vivesse em nossos dias, ele não ficaria satisfeito ou muito confortável ao saber que havia pessoas, e pessoas grandes, entre elas o próprio Deus, menor que ele, bem menor, Satanás e anjos, observando e monitorando a vida de Jó. E ao ponto de Deus, numa determinada conversa com Satanás, ter mencionado a respeito de Jó que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Falou isso 2 vezes para Satanás, falou isso para um dos seus amigos no final do livro, mas nunca falou isso para o próprio Jó. E quando nós ouvimos de pessoas assim, quando uma pessoa que lhe serve fala que você é bom, quando a sua esposa ou seu marido fala que você é uma pessoa maravilhosa, quando pessoas que são mais próximas e que de alguma maneira lhe devem algum favor, dizem que você é uma pessoa muito boa, muito reta, muito íntegra, isso tem um valor limitado. Mas quando Deus fala isso, e não fala diretamente para a pessoa, para que ela não se torne orgulhosa, nós temos que realmente considerar. E quando nós lemos sobre isso, obviamente, a lenda a respeito de Jó começa a florescer. E aqui nós temos diante de nós um texto que mostra
o que eu chamo as 12 perguntas da oração de Jó. Eu creio e eu imagino que Jó, todas as noites, antes de se deitar, ele orava de maneira sincera a Deus, perguntando esses 12 pontos, e que servem para nós hoje como uma excelente sugestão de como monitorar a nossa própria espiritualidade, para que ela seja aceitável diante de Deus e que ela seja observada como foi a vida de Jó. E o que nós vamos ver então é que, na verdade, a integridade de um homem que foi de maneira tão clara apreciada por Deus, não é algo que está longe e acima do que nós podemos fazer. Então vamos às perguntas, algumas coisas bastante inesperadas a respeito de um homem como Jó. Primeira pergunta, ele abre o texto dizendo exatamente isso, que ele fez uma aliança com os seus olhos, e ele pergunta: como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? De todas as pessoas que eu imaginava tivessem problemas nessa área, Jó seria a última pessoa que eu imaginaria estaria preocupado com isso. Eu imaginaria que a primeira coisa que ele fosse listar no seu caminho para a integridade, na sua luta diária para manter-se íntegro, fosse alguma coisa do tipo: eu acordo todos os dias, madrugada, para orar. Nada contra oração, continue orando se você faz isso. Aliás, Jó, ele fazia isso com seus filhos. Diz lá no início que ele orava e levantava um altar e oferecia holocaustos por cada um dos seus filhos. E eu acho estranho que, ao listar a integridade de Jó, Deus não menciona esse fato. Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, ora pelos seus filhos e se desvia do mal. Então, veja só, quando Deus observa o que nós estamos fazendo, é diferente, irmãos. Quando a gente faz algumas coisas na igreja, às vezes uma pessoa observa uma coisa, outra pessoa observa outra, o pastor observa outra, mas quando Deus olha e Ele comenta, esse é o comentário que importa. É como se você postasse alguma coisa no seu Facebook, todo mundo comenta, outros criticam, outros gostam, mas quando vem alguém que é importante para você, e ele faz um comentário, é um bálsamo. Porque é aquele comentário que vale. É o caso de Jó aqui. Então, a primeira coisa que ele menciona diante disso é a questão dos seus olhos. Ele fez um pacto com os seus olhos. E a situação envolvida aqui é exatamente a de uma pessoa mais madura que está querendo se envolver com uma moça mais jovem, ou tanto faz o homem como a mulher. E numa situação como essa, Jó, ele tem um pacto com os seus olhos. Ele não tem um pacto ele não ora para que Deus limpe das ruas todas as tentações, não. O pacto é com Ele mesmo. O compromisso que nós temos diante de Deus é conosco, e você precisa então olhar na perspectiva de Jó nesse sentido. Ele era alguém que era vigilante nessa área. Eu observo que na vida de um homem como Jó, ele era uma pessoa muito próspera, é uma pessoa muito bem sucedida, influente na sociedade onde ele estava, e com certeza ele era alvo de assédio, alvo de todo tipo de tentação, e esse tipo de pacto, irmãos e irmãs, é um pacto que tem que ser feito conosco. Há uma informação importante no versículo 4, que se por nenhuma outra razão, no versículo 3 também, nos dias de Jó, esse tipo de envolvimento, ele era considerado maldade, e também ele diz que Deus, ele vê todos os meus passos. Deus guarda a história das nossas vidas, não para ficar jogando na nossa cara, mas é um bom lembrete. Você sabia que você está sendo monitorado. Às vezes nós podemos, por algumas razões o fazemos, nós suspendemos o rastreamento daquilo que nós navegamos na internet. Navegamos de forma oculta
ou às vezes a gente apaga a história da nossa navegação. Especialmente quando você vai comprar passagens aéreas, que ficam monitorando o que você já pesquisou. Então, às vezes você apaga tudo para que você comece uma procura do zero novamente. E outras razões também. Mas a história que nós temos diante de Deus, ela não se apaga. E Jó diz isso claramente, ele vê todos os meus passos. Então, o primeiro ponto aí da integridade de Jó, a primeira pergunta é essa: quem controla os meus olhos? A segunda pergunta que Jó faz, ele faz uma pergunta relacionada à sua resistência ao erro. Qual é a minha resistência ao erro? No versículo 5, ele menciona, olha só: se eu andei com falsidade, e se o meu pé se apressou, essa é a palavra-chave aqui, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Jó não é uma pessoa que imagina coisas impossíveis. Ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele pode cair. Mas a pergunta dele é: como foi a minha resistência à tentação? É isso que ele está perguntando a Deus. E nós podemos, de fato, todos nós podemos cair. Mas algumas pessoas vivem de maneira tão vulnerável. A maneira como elas vivem, as pessoas com as quais elas andam, o ambiente que ela prefere frequentar, o tipo de atividade que ela geralmente está envolvida, isso torna ele ou ela bem mais vulnerável ao pecado, à queda e à corrupção. E é essa a pergunta de Jó: qual foi a minha resistência ao erro? Eu estava pregando recentemente numa região aí perto de São Paulo, e estávamos almoçando com uma pessoa. Ele era um fiscal lá, fiscalizava usinas lá no interior de São Paulo. E ele disse, como fiscal, é terrível, ele chega numa usina para fazer uma fiscalização, e geralmente o dono chama para ele conversar lá no escritório. E ele já disse: pastor, eu já conheço já de longa data, até a maneira como o funcionário vem à minha direção sorrindo, eu já sei que ele já vem com alguma notícia do gerente. E ele tem que falar várias vezes, ele já sabe. Manda ele vir aqui conversar comigo. Eu estou aqui, ele sabe que eu estou aqui, não preciso ir na sala dele. Porque à medida que ele ia caminhando para algumas localidades, ele sabia que ia terminar em algum tipo de envolvimento, suborno e coisas dessa natureza. Então, ele já tinha o caminho, ele sabia, e ele mostra claramente isso, que o caminho da falsidade, às vezes, ele é óbvio, e nós podemos e devemos, às vezes, resistir e não nos tornar pessoas vulneráveis. Essa, então, é a segunda pergunta de Jó. A terceira pergunta é interessante, muito no nosso contexto hoje. Ele pergunta como ele conseguiu aquilo que ele tem hoje. Lembre-se, considerando que Jó era uma pessoa bastante importante, eu não sei se vocês já viram, veja lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 3, é dito de maneira muito clara que Jó não era apenas uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus. E é dito ainda a respeito dele, no final do versículo 3, olha essa informação, Jó 1, versículo 3, é dito que, além de ter tudo o que ele tinha, ele era o maior de todos do Oriente. Não era um dos maiores, ele era o maior. E olha, irmãos, o Oriente é grande, e naquela época muito bem povoado. E Jó, ele se destacava como sendo o maior. E a pergunta aqui, a pergunta 3, como ele conseguiu o que ele tinha, versículo 7 em diante: se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha. A palavra hebraica aqui para mancha é a palavra comum no Antigo Testamento para referir-se à corrupção. E Jó, sendo alguém muito próspero, ele pergunta isso honestamente diante de Deus: como é que eu consegui aquilo que eu tenho hoje? É importante nós fazermos essas perguntas por várias razões.
A situação do Brasil atual mostra isso claramente, mas nos dias de Jó, isso também era verdade. A pergunta 4, Jó, ele volta, eu já achei que ele tinha falado o suficiente sobre isso, mas ele retorna, olha só, no versículo 9, ele retoma o tema da questão do adultério, e ele pergunta se ele cobiçou a mulher do seu próximo. Versículo 9 diz assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulheres, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Eu lembro disso claramente. Nós estávamos aqui nessa sala do Instituto da Gávea, e quando eu li isso aqui, tinha um presbítero, eu não sei o nome dele, mas ele era advogado, e ele falou, rapaz, ele pegou o celular dele e estava olhando, o código, as leis do Brasil. Ele disse, olha, o adultério no Brasil não é crime mais. E nos dias de Jó era um crime hediondo, punido com morte, pena capital. Mas não era essa a principal razão por que Jó pensava nisso. E a palavra dele aqui, então, no versículo 12, diz que isso vai além. É sim punido por juízes, mas também seria um fogo que consome até a destruição, e também envolve questões aí de renda. Interessante que Jó, como eu disse, é uma pessoa que nós não esperaríamos dele pensando nem numa donzela e muito menos espreitando a mulher alheia. Mas isso mostra, irmãos e irmãs, que a integridade de um homem como Jó é muito mais a respeito daquilo que nós não fazemos para desmanchar o que Deus está construindo, do que necessariamente o empenho que você faz para construir alguma coisa. Deixa eu repetir isso. A integridade de Jó tem menos a ver com o que você faz no dia a dia e muito mais a ver com aquilo que Deus ele está realizando em nossas vidas. E se nós não atrapalharmos o que Deus está fazendo, nós estamos fazendo uma grande coisa, um grande auxílio. E uma das coisas que infelizmente tem trazido homens de Deus e mulheres de Deus abaixo, quedas inexplicáveis, é exatamente nesta área aqui do adultério, envolvimentos nessa área. Essa palavra de Jó, no versículo 9 apenas, rapidamente, tem duas informações. Uma, ela é mais passiva, versículo 9 diz que ele não deixou o seu coração se seduzir por causa de mulher. Isso é uma coisa passiva. Você sabe o que precisa acontecer para o seu coração ser seduzido pela mulher do próximo? Nada. Não precisa fazer nada. O coração, ele tem essa inclinação, se você estiver numa circunstância que induz a isso. E às vezes eu já tive que tratar de situação na igreja, lá em São Paulo, pessoas que caíram na cilada do diabo e complicação tremenda na família, na igreja. E a pessoa, para se explicar, ela dizia, pastor, mas eu quero que o senhor saiba, eu não fiz nada, absolutamente nada, e quando eu vi, eu já estava apaixonado pela pessoa tal. E eu tenho que dizer, esse foi o seu problema, você não fez nada, devia ter feito. Jó, ele diz então que ele não deixou o seu coração ser seduzido. Tem que agir, porque se não agir, naturalmente, a nossa natureza caída irá caminhar nessa direção. A segunda parte desse versículo 9 já é uma ação mais ativa. Ele diz que ele não andou à espreita, à porta do meu próximo. Isso já é uma coisa mais, já bem mais clara, e Jó também diz que ele não fez isso. De modo que o que a gente aprende dessa pergunta, dessa quarta pergunta, é nós precisamos estar vigiando e sondando para que o diabo não encontre espaço em nossas vidas. Eu acabei de escrever recentemente num blog meu, é esse que está aparecendo aqui embaixo, é um post sobre a mulher de Jó.
E o post diz assim, em defesa da mulher de Jó. Nossa, eu já apanhei como um condenado por causa de eu ter falado isso. É interessante que as pessoas culpam essa mulher de tanta coisa, mas, na verdade, quando você olha o que aconteceu, e uma das coisas que eu falo é exatamente isso, Satanás, ele usou a fragilidade emocional daquela mulher, no momento após ter perdido 10 filhos no mesmo dia, e acabou sendo usada como talvez Satanás usou Pedro, que andava junto com Jesus, para sugerir que Jesus desistisse da sua missão de ir até a cruz, e Jesus disse, arreda Satanás. Isso não tem a ver com a salvação de Pedro, como também não tinha da salvação dessa mulher. A sexta pergunta, Jó, ele também sendo uma pessoa próspera, ele pergunta se ele demonstrou generosidade. O homem ou a mulher de Deus, irmãos, precisam ser capazes de perguntar diante dele a respeito da nossa generosidade manifestada na sociedade. Versículo 16, ele pergunta se ele reteve o que os pobres desejavam ou fez desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho ele comeu o seu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha infância, da minha mocidade, cresceu comigo como se eu lhe fora pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Demonstrar generosidade não é uma coisa fácil. Muitas pessoas não estão preparadas para receber a sua generosidade, você pode acabar estragando a pessoa, ou ao ser generoso, você vai criar um problema para você também, porque a pessoa vai começar a se depender demasiadamente de você. E também, no contexto que nós vivemos no Rio, São Paulo e outras cidades grandes, não é fácil você ser generoso com as pessoas na rua, você não conhece. Mas o que Jó está dizendo, olha só, versículo 18, a pessoa que ele tem em mente é alguém que desde a mocidade cresceu com ele. Não é qualquer mendigo da rua, não é qualquer pessoa que quer limpar o para-brisa do seu carro quando você para no farol. É alguém específico. E nesse sentido, nós precisamos demonstrar generosidade. É um ato que marca a igreja e que tem um impacto profundo na sociedade, a maneira, e não só o ato, mas a maneira como nós demonstramos generosidade. Pergunta 7, Jó, ele questiona também sobre o relacionamento que ele tem com o seu dinheiro. Pergunta se ele foi avarento. Versículo 24, se no ouro eu pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, e se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Qual é o problema em alcançar muito e ter os seus bens e ver as coisas prosperando? Não tem nenhum problema com isso, mas a pergunta de Jó, veja bem, é se ele colocou nisso a sua confiança, ao ponto de dizer, né, em ti confio. Eu conheci uma pessoa, eu não posso nem falar de onde ela é, que às vezes essa é transmitido aí, mas uma pessoa, e ela conseguiu juntar, não era uma pessoa muito rica, mas ela se gabava de ter conseguido juntar R$1 milhão, transformou isso em barras de ouro, e ela guardava debaixo da cama. Ele construiu uma cama de alvenaria e guardava aquilo lá. E ele me dizia, de maneira orgulhosa, pastor, às vezes eu acordo com uma dor nas costas, mas quando eu lembro que eu tenho R$1 milhão debaixo da minha cama, até me ajuda a levantar da cama. Aquilo mexe comigo, e eu falo, não, levanta, rapaz, eu tenho que fazer esse 1 milhão prosperar. E ele foi falando várias coisas que interferiam na vida dele, e eu lembrava exatamente disso. Tem pessoas que têm muito mais que isso, mas não têm esse relacionamento com a sua propriedade, com os seus bens. Então, não é a questão do quanto se tem, é como você se relaciona com aquilo que você tem. É esse o ponto que Jó ele está levantando aqui. Pergunta 8, ele pergunta se ele foi idólatra. Versículo 26, ele diz, né, se olhei para o sol quando resplandecia, era um gesto muito comum de idolatria naqueles dias, ou para a lua que caminhava esplendente. Nós tivemos aí a famosa, né, a lua gigante que apareceu mês passado. E quantas pessoas aproveitaram a ocasião para ir para um lugar, para meditar, para procurar bons fluidos, essas coisas todas. Então,
mesmo que nós não tenhamos essa tradição de adorar o sol e a lua, ainda tem esse espírito. E Jó, ele diz, então, ele pergunta se o seu coração foi enganado em oculto e ele atirou beijos para a lua. É um gesto muito claro, naqueles dias, de idolatria. Idolatria, irmãos, é idolatria. Nós não podemos alegorizar demais isso. Eu vejo algumas pessoas falando e pregando que a idolatria é o seu carro, é o seu emprego, é a sua esposa. Idolatria é idolatria. Essas outras coisas são exemplos, mas nós que às vezes nascemos num lar reformado, numa igreja evangélica, nós não temos às vezes esse costume de viver numa casa que tem vários ídolos. E a idolatria, ela precisa ser entendida dessa forma mesmo. Se você é, por exemplo, membro de uma família, o seu pai e a sua mãe ainda são católicos fervorosos, eles têm mais de um santo, vocês sabem disso. E às vezes esses santos são caros, são peças que têm um valor, mesmo que não fosse idolatria, ele tem um valor muito grande. Então, não é aconselhável que você, um filho, se converteu, você vai lá quebrar o santo da sua mãe. Não faça isso, deixa o santo dela lá. Mas se é você, a pessoa que se converteu, que você é agora um homem, uma mulher temente a Deus, o santo era seu. Reverendo, mas o santo que foi a minha bisavó que deu para mim, veio lá foi beijado pelo Papa e agora está aqui, tem um fiozinho de ouro e tal. Eu vou dar para uma pessoa católica, porque eu não vou quebrar, né, reverendo? Se não vale para você, não vale para ninguém. É idolatria. Então, se livre daquilo. Se você quiser o fiozinho de ouro, manda derreter, fique só com ouro, mas quebre a estátua, desmanche o objeto de idolatria. Idolatria é idolatria. E nós, como cristãos e pessoas evangélicas, precisamos colocar isso de maneira clara. Idolatria é um pecado, porque às vezes nós vemos de maneira tão sutil a veneração a Maria, as várias manifestações, sendo associada com um valor histórico, um valor artístico, né, da imagem, várias coisas, mas é idolatria. E Jó, ele não se furta a ter os seus olhos voltados para isso. Pergunta 9. Ele pergunta se ele foi vingativo, se me alegrei, versículo 29, da desgraça do que me tem ódio, ou se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Irmãos, vocês talvez morem num contexto diferente aqui no Rio, mas em São Paulo eu moro perto do Autódromo de Interlagos, e é uma região bem afastada do centro, e quando tem aquelas festas, eu não sei, deve estar um pouco longe, mas o som é tão alto, que vibra a minha janela, e se eu tenho que estudar ou fazer qualquer coisa, é impossível você fazer qualquer coisa. E às vezes eu vejo relatório da meteorologia em São Paulo, diz que São Paulo atrai muitos raios, e eles falam que caem, não sei quem conta ou como conta, mas eles dizem que caem milhares de raios. Eu fico pensando, não podia cair um raio naquela festa? Não precisava atingir nenhuma pessoa, só cair na mesa de som, no amplificador, já estava satisfeito. Mas Jó, ele não se furta a isso também, e ele diz, olha, Senhor, Tu conheces o meu coração, eu não fui vingativo, eu não me alegrei com a desgraça do que me tem ódio, e nem me exultei quando o mal o atingiu. Permitir que a vingança se aloje no nosso coração, irmãos, é algo que contamina a nossa alma. Então, devemos guardar-se disso. A vingança pertence a Deus. Pergunta 10, ele pergunta se ele foi hospitaleiro. Também, em versículo 31, se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante, ou, no português de hoje, ao viajante. Também, ser hospitaleiro é diferente de ser generoso, porque o hospitaleiro já envolve a sua casa, é a generosidade dentro da sua casa. É pior, porque agora você vai ter que trazer alguém para dentro de casa.
E às vezes, nem isso, mas ser hospitaleiro tem um valor muito grande, irmãos, na maneira como você irá aplicar aquilo que você ensina, se você discipula alguém, se você está tentando evangelizar alguém. Quando você traz esse alguém para a sua casa, para tomar um café, para uma refeição, isso pode ter um valor enorme na maneira como aquilo se consuma e concretiza no trabalho que você está fazendo. Você pode dizer para mim, pastor, mas a minha casa está uma bagunça, se alguém for lá vai perder a fé, não vai concretizar nada. Mas eu não estou falando de bagunça, irmãos, eu estou falando das pessoas virem a maneira como você serve a Deus no seu contexto. Porque bagunça por bagunça, às vezes a casa dela também é bagunçada. E ela está criando a ilusão de que a sua casa é uma casa perfeita, de que não tem nenhuma roupa fora do lugar e de que seus meninos todos se comportam, e eles precisam ver que não é assim. E na maneira como nós andamos aqui na igreja, todos nós bem arrumados e bonitos, as pessoas criam ilusões a nosso respeito. E é essa a função de Jó, falar sobre isso, da hospitalidade. E por último, eu vou pular esse versículo, a pergunta 11, depois vocês podem ler, mas a pergunta 12, ele pergunta se ele foi justo com a sua terra. Versículo 38, se a minha terra clamar contra mim e se os seus sucos juntamente chorarem, e se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, por trigo me produza cardos e por cevada joio. O resumo disso aqui é simples. Jó, ele é uma pessoa consciente do preço das coisas. Ele não quer nem ser acusado e nem cometer a prática de usar alguma coisa sem pagar o valor devido. Nós vivemos num dia e numa época em que, às vezes, os nossos filhos, eles não sabem o valor daquilo que eles têm e que eles nasceram com aquilo. O cereal que está lá no armário, e cada vez mais caro aquilo, né? Uma caixa de cereal, uma fortuna. Às vezes o menino, meia hora antes do almoço, derruba um cereal numa tigela para terminar o videogame, joga aquilo lá, só ali já foi R$7 de cereal. E o almoço está vindo já já. Não é pelo valor, irmãos, entenda. Se tem comida, é para comer, não é para estragar, está lá, é para comer. Mas, às vezes, é uma questão didática. Eu me pergunto se o meu filho, ele sabe quanto custa para alguém trabalhar, para alguém ir até ao supermercado, comprar aquilo, colocar ali. Isso tem um custo, tem um trabalho, tem um esforço. Isso faz bem para a alma do cristão saber o custo das coisas, porque é por causa disso que virá a nossa gratidão. Pessoas que são ingratas ou que não têm nenhuma predisposição para dar graças, pode saber, ela tem problemas nessa área, ela não entende exatamente o custo das coisas, como é que é possível a gente estar hoje adorando a Deus num lugar tão confortável como esse. Isso tem um custo. Nem que não seja um custo financeiro, mas tem o trabalho de várias décadas de pessoas lutando para que hoje a Igreja da Gávea servisse a Deus aqui nesse local. A pergunta final é, reverendo, será que tudo isso que Jó falou aí é para nós? Nós podemos fazer isso? Olha, Jó não é o nosso modelo de integridade, irmãos. Nosso modelo de integridade é Cristo. O Novo Testamento diz que em Cristo nós podemos, às vezes, ser mais justos do que Jó, porque em Cristo nós somos nova criatura, assentados à direita de Deus Pai nas alturas. Então, nós podemos, sim, ser pessoas tão justas como ou até mais justas do que Jó. Basta que você lembre-se disso, a integridade. Você não dorme uma pessoa ímpia e acorda íntegro. A integridade, ela é construída diariamente em coisas pequenas como esta. Vamos orar? Bondoso Deus,
Aplique esta palavra em nossos corações, conforme o Senhor bem nos conhece. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.